Eu quero hoje trazer uma meditação da Palavra de Deus e o nosso tema aqui é de volta ao caminho. Amém? Diga, de volta ao caminho. Sempre que nós estamos numa estrada e a gente desconfia que se perdeu, desconfia que o caminho pode não ser mais aquele, primeira coisa a fazer é procurar uma placa que indique retorno, para a gente voltar para o caminho, para recalcular a rota, para recomeçar. E sabe, uma vez Deus usou o profeta para dizer para o povo de Israel: vocês precisam voltar para Deus. E o povo de Israel falou assim: mas nós voltar por quê? Voltar de onde? Nós não estamos aqui. E Deus disse: vocês se desviaram. Vocês estão desviados. Eles falaram: como nós estamos desviados? Aí Deus começou a dar uma relação, o profeta, em áreas importantes, como a área do cuidado com a igreja, com as finanças, que eles não estavam participando, aquele povo daquela época. Hoje eu vou falar sobre um retorno, e não tem nada a ver com isso, porque lá no passado, foi lá com o povo de Israel. Eu quero que os irmãos saibam que nós, pastores dessa igreja, temos vocês em alta estima, porque vocês são um povo muito generoso. Nessa área nós não temos o que reclamar. Vocês são bondosos demais. Tudo que tem acontecido aqui tem acontecido por causa da sua bondade, nessa generosidade que vocês têm. Então eu quero falar de um retorno para uma outra área que nós precisamos retornar. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas no começo da igreja, os primeiros cristãos eram chamados de os seguidores do caminho. Tanto é que no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 2, quando Paulo vai pedir cartas de permissão para perseguir os cristãos, ele não diz lá: eu quero uma carta, uma autorização para perseguir, prender os cristãos ou os seguidores de Jesus. Ele fala: para prender os seguidores do caminho, porque era como os cristãos eram conhecidos. Porque Jesus chegou e foi dando um novo passo, uma nova decisão para aquelas pessoas, e cada um que entregava a vida para Jesus passava a seguir Jesus, fazendo o mesmo que ele estava fazendo, levava o evangelho para a sua família, depois levava para os seus vizinhos, para a sua cidade, e eles iam seguindo, e a ordem de Jesus era que ia até os confins da terra. E por isso eram conhecidos como seguidores do caminho. E aquelas pessoas se devotaram tanto a Jesus, eles optaram por seguir Jesus tão radicalmente, que eles decidiram segui-lo até a morte. E muitos deles morreram, e ainda hoje muitos morrem por aí, em outros países, por causa do seu testemunho, por causa do caminho de Deus. Amém? Quando eu me converti, irmãos, eu não senti a sensação que eu tinha mudado de religião. Porque às vezes, muitas pessoas, quando fazem a decisão, elas começam a imaginar assim: eu deixei de ser católico para ser evangélico. Ou eu deixei a minha religião para me tornar evangélico. Ou eu não era nada e agora virei evangélico. Eu não tive essa sensação, embora eu fosse mais católico do que a maioria de vocês já foram aqui. Porque além de eu ter, desde criança, sido ativo na igreja como sacristão, eu ia ser padre, eu já estava, me converti com 20 e poucos anos, 23 anos, e eu já estava encaminhado para ser padre. Eu era bem convertido, bem católico. Mas quando eu me converti, naquele dia, eu não passei a me considerar um evangélico. Eu ganhei uma convicção de que eu tinha encontrado o tesouro perdido que a Bíblia fala desde a antiguidade. Eu tinha uma convicção que agora eu encontrei o desejado das nações. E eu fiquei eufórico. Parece que eu esqueci tudo que eu sabia, toda a minha crença. E eu passei a caminhar de uma outra forma agora. Eu encontrei o tesouro escondido. A Bíblia fala desse tesouro escondido, irmãos. Deus diz que desde a antiguidade, o tesouro que estava em oculto e que foi revelado para nós. Muitos dos profetas que falaram essas coisas, eles não entendiam o que eles estavam falando.
Eles estavam falando de algo e a Bíblia diz que Abraão desejou ver esse dia, que os profetas desejaram ver esses dias, onde eu e você temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Ele vai para a nossa casa com a gente, ele dorme com a gente, ele vai para o trabalho com a gente. Então nós somos uma geração bem diferenciada. Acontece que com o passar do tempo parece que a gente vai perdendo o brilho dessas coisas, desse tesouro. No dia que eu me converti, eu estava com uma carteira de cigarro Hollywood no bolso. Eu fumava demais, eu era muito viciado. Nesse tempo eu estava no quartel ainda, eu já estava trabalhando com patrol. E no dia que eu não tinha cigarro, eu não conseguia trabalhar. Eu era tão viciado que eu ficava fissurado, porque o serviço de motoniveladora, ela é um serviço muito fino, precisa ser bem perito para fazer aquele nivelamento lá, porque depois é medido com um metro para ver se não tem diferença. E quando eu não tinha cigarro, eu ficava inquieto, e eu fazia várias vezes, não dava certo, e o meu encarregado já sabia. Ele dizia: o padre está sem cigarro, ele chamava de padre. Fulano, vai rápido lá na vila, compra um maço de cigarro, dá para o padre. Quando ele chegava, me parava a máquina, me entregava um maço de cigarro. Aí eu ficava legal, aí eu ficava bom de novo de patrão. E tão viciado que eu era. Quando eu me converti, irmão, naquela noite, eu saí da igreja, eu peguei minha bicicleta, e na frente da igreja, eu peguei a carteira de cigarro, eu amassei assim, joguei no lixo, e saí da minha bicicleta assobiando a música que eu ouvi lá, a canção que eu ouvi na igreja naquela noite, e eu saí pedalando com a mão levantada e assobiando. Eu não sabia cantar, porque eu tinha ouvido a primeira vez aquela canção, era assim: em um abrir e fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial. Cara, eu fiquei doido com essa música, então eu saí assobiando essa música e fui para casa, e cheguei na casa da minha irmã e disse: você não sabe o que aconteceu, eu conheci Jesus, ele entrou na minha vida, me mudou. Irmãos, na semana seguinte eu ia viajar para o quartel. O quartel que eu estava servindo tinha um destacamento lá perto de Altamira, no Pará, bem longe da nossa cidade. Eram umas 10 horas ou mais de viagem para chegar lá. E eu voltei para aquele quartel. O quartel era construído assim, era um quartel provisório que eles construíram para a gente abrir estradas, lá perto de Altamira. Então, eles abriam uma clareira na mata, construíam alojamento, enfermaria, tudo que precisa, oficina mecânica, e aí a gente mudava para lá. E quando eles consertavam um trator de esteira, para testar o trator, eles entravam na mata, assim, do alojamento, no final do acampamento, eles botavam o trator e baixavam a lâmina, e eles forçavam o trator, eles entravam derrubando a árvore que tivesse na frente. Eles iam levando, abriam uma estrada assim de uns 300 metros, aí paravam, deixavam: tá bom, trator. Pegava outra, fazia outro teste, abria outra para cá. E ficava várias estradinhas assim dentro da mata, só pequenas estradas de 100 metros, 200, 300. Quando eu cheguei lá de volta, só que antes de eu sair da igreja, para voltar para a viagem, eu perguntei o que precisa para ser batizado, porque eu vi eles falando que ia ter um batismo naqueles dias. Eles falaram: tem que fazer a nova criatura. E se eu quero para levar. Não tinha aquele livro, nem era encadernado, nem tinha em vídeo, como nós temos aqui, nem tinha em áudio, nada, era só aquelas folhas. Eu peguei as folhas, e para uma pessoa converter na igreja, fazer a nova criatura, para batizar, levava 6 meses se ela não fatuasse nem um dia, porque era uma vez por semana. Eu levei aqueles papéis comigo, eu estudei sozinho lá, e quando chegou na data do batismo, que era no mesmo mês, eu pedi uma liberação e fui para a cidade. Quando eu cheguei lá, eles estavam na noite que estavam fazendo testemunho de todo mundo que ia na frente, que ia batizar, dava um pequeno testemunho, porque no dia seguinte ia ser o batismo. Eu cheguei na hora desse culto. Aí eu falei: põe meu nome na lista aí que eu vou batizar. Eles falaram: não, é só quem já fez a nova criatura, tem que ter pelo menos 6 meses de convertido, você não vai poder. Eu disse: não, eu vim de lá para batizar, eu quero batizar. Aí foram falar com o pastor Eibe. Aí o pastor Eibe disse assim: deixa que eu batizo ele. É por isso que às vezes eu faço isso também, né, Labi? O cara: não, fulano não pode batizar, pastor, eu não quero batizar. Ele: não, deixa, não traz que eu batizo. Aí eu me batizei e voltei para lá. Quando eu cheguei no acampamento, eu pedi permissão do tenente para fazer culto uma vez por semana no refeitório lá do quartel. Ele autorizou.
Aí eu juntei os outros evangélicos que eu encontrei dentro do quartel lá, tinha uns 10, entre soldados, sargento, e nós começamos a fazer culto uma vez por semana. Várias pessoas converteram. O expediente no quartel começava às 5h30 da manhã, escuro, escuro. 5h30, tocava aquela corneta, e todo mundo tinha que correr para o refeitório para tomar seu café, porque já saía, 6 horas já era para estar lá no campo, trabalhando. Irmãos, eu levantava 1 hora antes, me arrumava, e eu ia no escuro, entrava naquelas estradinhas que eu acabei de falar, e lá dentro daquele mato eu começava a louvar a Deus, obrigado, o Senhor me salvou, e eu cantava sem saber, eu não podia ler porque eu tinha uma bíbliazinha, mas naquela época não tinha celular, para a gente ler no celular, ou para focar com a lanterna, não tinha. Na escuridão, e eu adorando a Deus, cantando, irmão, dançando, pulando só eu lá. Quando tocava a corneta, eu voltava correndo, eu ia para o café. Então, sabe, eu estou contando isso para dizer, talvez pareça com a história de muitos de vocês, no começo da sua caminhada com Jesus, que você ficou eufórico, que você não sabia como agradar a Deus, você queria fazer qualquer coisa para agradar. Mas com o passar do tempo, parece que ele vai se perdendo. É normal se perder? É normal se a gente deixar isso acontecer. Por isso que eu estou falando sobre voltar para o caminho. Nós precisamos voltar para ter aquela mesma intensidade que nós tínhamos no começo. Em Apocalipse, João foi preso na ilha de Patmos por ser um pregador do Evangelho. E ele escreveu dizendo, eu estive na ilha de Patmos no dia do Senhor. E eu ouvi uma voz por trás de mim dizendo, o que você vê, escreve e manda para as 7 igrejas da Ásia. E ele diz, quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio deles, um parecido ao Filho do Homem. E ele começa a descrever, ele tinha uma coroa, ele tinha uma cinta de ouro, ele estava vestido com vestes brancas, e ele descreve Jesus, que estava lá no meio dos 7 candeeiros. Lembra disso, os 7 candeeiros. Jesus estava no meio. Então, ele mandou que Paulo escrevesse, ou João escrevesse a carta. Em João capítulo 2, versículo 2 a 5, eu vou ler algumas partes deles. Ele diz, a primeira coisa, João, escreve para a igreja de Éfeso, a primeira desse texto, porque ele escreveu para várias igrejas, mas para essa igreja, ele disse, João, escreve assim para essa igreja, eu conheço as tuas obras e a tua perseverança. Ou seja, é como se ele dissesse, se eu dissesse hoje assim, eu sei, irmãos, que vocês são trabalhadores, vocês participam, vocês são fiéis aqui no culto, vocês dão os dízimos de vocês são muito responsáveis, generosos, mas eu dissesse assim, mas eu tenho uma coisa que eu não concordo com vocês, que eu não gosto que está acontecendo aqui. Deus falou isso, Jesus falou isso para João, diga para aquela igreja, eu conheço o seu trabalho, eu sei que vocês são empenhados, eu sei que vocês são perseverantes, eu sei que vocês não toleram o mal no meio de vocês. E aí no versículo 3 ele diz, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer, vocês sofreram pelo meu nome. No versículo 4 ele diz, eu tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Ai, ai, ai. Ele faz uns elogios dizendo que aquela igreja, porque aquela igreja realmente era uma igreja muito intensa, mas ele diz, vocês abandonaram o primeiro amor, isso eu tenho contra vocês. E no versículo 5 ele diz, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmãos, isso é terrível, porque aquele candelabro, o próprio texto depois explica na frente, dizendo o que são os candelabros, o que significava. Eles são a própria igreja, cada candelabro representava uma igreja, era a representação daquela igreja diante do trono de Deus. A razão por que uma igreja tem poder é porque ela está conectada com Deus, com o trono de Deus. Se ela se desconectar desse trono, ela se torna um clube social ou qualquer outra coisa. E Jesus disse para João, dizer para aquela igreja, vocês abandonaram o seu primeiro amor, aquela intensidade que vocês tinham no começo. O que era o primeiro amor? Aquele amor apaixonado que fazia, sabe o que eu estava pensando esses dias? Naquela região que eu estava, tem onça demais, e eu não sabia disso. Se a onça tivesse me encontrado lá, eu não estava aqui hoje contando a história.
Mas eu estava lá com uma paixão, e eu sei que muitos de vocês, sabe, tem derramado lágrimas diante de Deus, lágrimas de intensidade pelo seu amor a Ele. Mas Jesus está dizendo para aquela igreja: vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor é aquele amor que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, quando Deus disse para Moisés: fale para o povo de Israel o seguinte, diga para eles, assim diz o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Quem não ama o Senhor está em pecado. Paulo disse: quem não ama o Senhor seja amaldiçoado. Ai meu Deus, fala isso na igreja? Fala, está na Bíblia. Se tem um pecado que é terrível, é não amar a Deus como Ele merece, é abandonar esse primeiro amor. É tão sério isso que Jesus falou para João, dizendo lá para avisar para aquela igreja: se vocês não se arrependerem e não voltarem às práticas das primeiras obras, eu vou tirar vocês da minha lista, eu vou desconectar vocês, eu vou tirar o seu candelabro do seu lugar. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho a responsabilidade de falar isso para os irmãos. Porque se eu não falar isso, e outra coisa que eu vou falar, não é para você pensar em ninguém, no vizinho, no amigo, no pai, na mãe, que está frio, não. É para pensar em nós mesmos. Eu estou pensando em mim também. Será que eu tenho aquela mesma intensidade que eu tinha naquela época? Se eu não tiver, eu tenho que fazer alguma coisa para retornar. Senão, Deus pode me desconectar. A igreja. Você sabia que essa igreja, se ela perder essa essência de Deus, ela poderá continuar. Eu garantiria ter vários sermões muito bons para pregar para vocês aqui, sem ter o Espírito Santo. Talvez você continuaria vindo aqui, porque é uma boa programação, o Ministério de Louvor talvez faria uma boa apresentação, talvez com bastante tecnologia, bastante recurso, nós conseguiríamos manter uma reunião muito gostosa todo domingo, sem a presença do Espírito Santo. Mas o problema é no final, no último dia, quando chegar diante de Deus e disser: Senhor, eu sou daquela igreja que expulsava demônio, que orava, e Ele dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porque tudo aquilo que nós fazemos, mesmo coisas boas, se não for feitas no Espírito de Deus, debaixo de uma ordem do Senhor, é fogo estranho. Eu não quero isso para essa igreja, e eu sei que vocês também não querem. Por isso nós temos que dar atenção para essas mensagens tão poderosas de Deus para a sua vida. Um dos grandes males da igreja hoje em dia, eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de Cristo no mundo. Um dos grandes males da igreja, ou dos cristãos, é a frieza espiritual que toma conta de nós. E nós vamos ver como que essa frieza entra na nossa vida. Como nós podemos identificar o esfriamento na nossa própria vida espiritual. Nós somos responsáveis por nós. Você sabia? Deus não vai depois justificar você dizendo: mas seu pastor não era bom, eu entendo que você não tinha um pastor bom, por isso coisa. Não, cada um de nós temos o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em vocês. Você sabia que uma pessoa pode sofrer influência maligna e não precisa ter um pastor por perto? É ela mesma, você mesmo pode botar a mão na sua cabeça e dizer: sai, demônio. É verdade, você tem autoridade. Então essa frieza espiritual, ela entra na igreja e começa a tornar uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja de pessoas que não tem diferença na vida. E sabe, irmão, quando que isso acontece? Como que a gente pode perceber? Quando não sentimos mais paixão, aquela mesma paixão que nós tínhamos por Deus nos primeiros dias da nossa caminhada com Cristo. Como que é possível ver isso? Quando você não deseja mais as coisas espirituais. Quando você está tão satisfeito com o dia a dia, com tudo que você tem, com tudo que você pode adquirir, que para você faz pouca falta a igreja, a obra de Deus, o reino de Deus na sua vida. Quando chegar atrasado no culto se torna um hábito. Chegar atrasado porque aconteceu uma emergência, o carro furou o pneu, o ônibus não passou, ou a mãe pediu para fazer um serviço, alguém adoeceu, sei lá, tem justificativa. Mas quando se torna um hábito,
Pessoas chegam atrasadas, assim, sabe, sem nenhum pudor. Eu lhe pergunto uma coisa: se o governador te chamasse, te convocasse para encontrar com ele amanhã, 5 horas da manhã, você não chegaria atrasado? Mas diante de Deus, a gente faz pouco caso. É isso que Jesus estava falando. O primeiro amor daquela igreja havia sido perdido. Quando, na hora do culto, ficamos olhando as mensagens do celular, do WhatsApp, e respondendo essas mensagens ainda. Que falta de reverência é essa que alguém pode ter diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Eu vim cultuar o meu Deus e eu consigo. Eu não me imagino se o governador me convocasse para uma reunião e eu estivesse diante dele lá e eu tirar o celular do bolso e começar a olhar a mensagem enquanto ele fala. Mas com Deus a gente faz isso. Tem alguns que são mais educados, na hora do levantar uma mensagem. O meu amigo que nunca mais eu tinha visto mandou uma mensagem para mim agora, eu vou já lá fora ver o que é. Irmão, pelo amor de Deus, eu lhe digo uma coisa, todos os pastores aqui sabem, os obreiros, quando eu estou aqui no culto, não mande me chamar para ir falar com alguém lá fora que eu não vou. Eu diga para esperar, ou então fale com outro pastor que está de serviço aí, porque agora eu estou no culto, eu não vou sair. Só se for uma emergência. Nós temos que levar a sério os poucos momentos que nós temos de estar juntos, celebrando junto com os irmãos. Nós precisamos voltar àquela prática da paixão, do primeiro amor. Sabe, quando a Bíblia diz amarás, em Deuteronômio, como eu falei agora há pouco, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, que diz: Israel, escute, nós só temos um Senhor, Ele é o único. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. De todo o coração fala de toda a sua devoção. Não pode haver nada que concorra com Ele. Com toda a sua alma, fala também das suas emoções, do seu entendimento. Qual foi a última vez que você chorou por estar na presença de Deus, da adoração, na sua casa, não precisa ser na igreja? Qual foi a última vez que você se alegrou e deu risadas e celebrou a Deus com alegria, porque eu senti, eu estou na presença do meu Deus? Sabe, irmãos, infelizmente algumas pessoas entram na igreja e participam daquele culto e elas saem falando que não gostaram do louvor, da pregação, seja o que for, porque elas estavam com expectativa em homens. Às vezes nós estamos focados em nós mesmos, nós queremos que as coisas nos agradem. Outra coisa, quando você faltou a Santa Ceia, porque você não se tocou e marcou um compromisso com o irmão para ir lá no sítio, ou lá não sei aonde, em Léter, fazer compra, seja o que for. Poxa, era no domingo da ceia, eu não me toquei que era o dia da Santa Ceia, e você volta para casa e diz: faltei a Santa Ceia esse mês, no próximo eu tomo. Sabe, e nem liga para o pastor, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, eu faltei a Santa Ceia, eu vacilei, eu não prestei atenção e marquei um compromisso. Tem como eu tomar ceia de novo, pastor? Eu não posso ficar esse mês sem a ceia. Outra coisa, se você é um crente, chefe de família, e a sua família é crente, você pode fazer a Santa Ceia na sua casa. Mas às vezes tem pessoas que estão com 2 meses, 3 meses sem tomar a Santa Ceia, e parece que não faz diferença nenhuma. A Santa Ceia foi estabelecida por Deus para a igreja se unir, para os irmãos estarem juntos e fazer aquilo em memória, coletivamente em memória da morte de Jesus, esperando a sua vinda. Isso é muito importante. Sabe, tem pessoas que estão tão atrasadas em tomar a Santa Ceia, que quando elas vierem um dia por acaso e for o dia da ceia, elas vão até errar a ordem. Vou tomar primeiro o vinho, depois comer o pão, porque elas não lembram mais como era. Isso é esfriamento de amor por Deus. Pessoas que se converteram e estão 1 ano, 2 anos e não se batizaram. Por quê, irmão? Porque ainda não resolvi um probleminha ali. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Procure desesperadamente uma placa de retorno e volte. Amém? Como nós podemos vencer esse esfriamento espiritual? Fazendo o retorno, voltando. Em Romanos capítulo 12, versículo 11, diz assim: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O que você faz para servir ao Senhor?
Sabe, você faz parte desse corpo. Se você é o braço e você não sabe o que fazer, então procure sua liderança e diga: o que eu posso fazer? O que nessa igreja eu posso fazer para servir? Isso é intensidade. Isso é como diz aqui o apóstolo Paulo: nunca falte a vocês o zelo, o cuidado, a perseverança. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. São segredos para você nunca se deixar esfriar. Vamos aprender a identificar alguns sinais de frieza espiritual. Como que isso pode começar na nossa vida? O que leva uma pessoa a entrar nessa frieza espiritual? Conflitos de relacionamentos não resolvidos na igreja. De repente você não gosta da atitude de algum irmão, que sempre vai ter, porque nós somos um povo que tem gente com 10 anos de crente, outros com 20, com 30 como eu, outros com 1 ano, outros com 1 semana, e nós somos uma comunidade do corpo de Cristo, que um ajuda o outro, e que o mais forte deve conduzir o mais fraco, o irmão mais velho deve ajudar a alimentar o mais novo, mas nós vamos ter, sim, choque de opinião, nós vamos ter dificuldades, mas quando nós não resolvemos os conflitos, a frieza espiritual começa a chegar. Talvez você hoje mesmo, alguém vai sair daqui dizendo: eu não gostei da palavra do pastor, foi muito agressiva, e aí você chega no outro domingo aqui e vai dizer: quem vai pregar hoje? É o pastor Lima. Vixe, você vai ficar assim, o culto, você vai começar a esfriar. Então eu te aconselho, se você achou que está muito ofensivo, no final desse culto eu posso fazer uma fila, esperar aqui, conversar com cada um, e se você tiver razão, eu vou pedir perdão. Se eu fui grosseiro demais, se eu não soube falar, eu vou pedir perdão, ou eu vou convencer você que é você que está errado, e você vai me pedir perdão, mas nós vamos consertar, nós não vamos deixar isso ficar guardado, para ir apodrecendo, e prejudicando a sua devoção a Deus, irmãos. Nós somos uma família. Nós precisamos nos consertar, andar em amor. Então, conflitos não resolvidos é uma matéria-prima para causar esfriamento espiritual. Mau exemplo dos crentes ao nosso redor, e às vezes até de pastores, líderes, que foram mau exemplo. E nós estávamos muito focados neles. E aí nós perdemos o brilho e o ânimo por Deus, porque nós não estamos focados no Deus que nunca falha. Amém? Ele é a nossa base, Ele é a nossa estrela da manhã, é Ele que nós seguimos. Outras vezes é falta de cuidado de nós mesmos, sobre a nossa motivação e a nossa paixão. Nós não percebemos que nós não estamos mais como éramos no começo, e nós mesmos temos que nos tocar e mudar a nossa história. O apóstolo Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Não espera ninguém chamar a sua atenção, não espera Deus dizer para você: se você não mudar, eu vou te desligar. Faça você mesmo. A Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Amém? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quais são as consequências desse esfriamento? Você se afasta de Deus. Quando você começa a esfriar, você começa a perder o interesse por Deus, a paixão por Deus, você se afasta. Sabe, é terrível isso. Você perde a alegria da sua presença. O culto não é mais aquele auge da sua vida. Se torna um peso, se torna um hábito, uma responsabilidadezinha, uma rotinazinha. O culto deve ser para você todos os dias uma renovação. Um dia desse eu liguei para um irmão que faz mais de 8 anos que ele não está na nossa igreja. Ele saiu da nossa igreja há muitos anos. E eu acho que uns 3 meses atrás eu liguei para ele, 2 meses mais ou menos. Aí eu conversei só com ele, ele é meu amigo. E nesse bate-papo com ele, ele falou para mim, ele me chama de Lima, ele nem me chama de pastor, a gente é bem amigo. Ele falou: Lima, deixa eu fazer uma pergunta. Quando tu prega, teus olhos ficam cheios de lágrimas? Eu falei: claro. Ele disse: cara, não muda isso não. Eu não sei o que ele está vendo, o que ele está sentindo, mas ele falou: não muda isso não. Não perde essa essência não. Não perde nunca essa paixão não. E eu quero dizer para vocês: nunca perca isso. Busque dentro de você mesmo, no seu interior. A Bíblia diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Não está fora não, está dentro de você. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode todo dia renovar essa paixão sua por Jesus. Amém, irmãos?
Quando você se deixa esfriar, você abre portas para o diabo. Ele pode entrar na vida e bagunçar. Pô, pastor, mas na vida do crente entra, irmão. Entra. Por isso que a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Se der lugar, ele entra. Se você não estiver cheio de Deus, espaços tão vazios, é do interesse. Tem outros inimigos, tem outro inimigo, tem outro espírito que não é Deus, que tem interesse nesse lugar. Seu coração. Então, não deixe nunca espaço vazio. Não dê lugar para o diabo. E qual é a solução para sair dessa frieza espiritual? Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, Samuel diz assim: e falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele diz, se vocês estão de fato, de verdade, com sinceridade, querendo voltar ao primeiro amor, a solução é tire os ídolos da sua vida. O que é ídolo, pastor? Eu não adoro ídolo. Pois é, talvez você não adora nenhuma imagem de um santo, mas você tem coisas que concorrem com o amor que você sente por Deus. Talvez algumas atividades que são tão importantes para você, que trazem tantos benefícios, que você não pensa duas vezes em perder a Santa Ceia ou esfriar a sua fé para ganhar aquele benefício. Talvez rapazes e moças, e até homens casados, talvez aquele romance impróprio que você tem, aquela pessoa que você ama tanto, que você é capaz de perder a graça de Deus por causa daquilo. E aí o pastor diz para você, você precisa deixar esse relacionamento, você precisa abandonar isso. E você fala, pastor, mas eu amo tanto. Deixa eu falar uma coisa, quem só faz aquilo que gosta tanto é criança. As pessoas adultas fazem o que é necessário para a sua vida. É criança espiritual que quer o chocolatezinho sem comer, e os pais querem dar comida e ela prefere o chocolate. Não, eu gosto é disso. Homens e mulheres maduros da fé, eles fazem o que é necessário para a sua vida. Tome sua decisão. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 8 a 10 diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. A indecisão contamina o coração, porque uma hora você é meio crente, outra hora você é meio isso, meio aquilo. Quem é indeciso precisa purificar o coração, a Bíblia diz. Limpe as mãos, indecisos, e purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhai-vos, ou humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele está dizendo, se você está nessa condição meio fria, talvez não esfriou totalmente, talvez está morno, é hora de lamentar e chorar, não é hora de gastar tempo com diversão. Irmão, nós estamos vivendo num mundo complicado, que não dá para a gente ficar fazendo de conta que tudo está bem. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, orar pela nossa nação, orar por nós mesmos, orar pela igreja, pelos nossos líderes. Amém? Tiago está dizendo, volta para Deus, chora, entra em desespero, Ele vai exaltar você. Isso é muito maravilhoso. Em Efésios, para a gente se encerrar, em Efésios, no capítulo 5, versículo 18 a 21, diz: não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Não vos embriagueis com vinho. Não deixe as diversões da vida tomar toda a sua atenção. Se encha do Espírito. Como que se enche? Falando entre vós com salmos. Seu linguajar.
Sabe, eu não sei que talvez muitos de nós aqui dizem, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, não sinto vontade, pastor, mas você sente muita vontade todo dia de trabalhar? A maioria de nós não sente, não acorda de manhã feliz da vida porque tem que trabalhar, mas vai. Mas quando é para ler a Bíblia, quando é para ativar a nossa vida espiritual, a gente tem que ter vontade. Se encha do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos vivendo a melhor geração de todos os tempos, porque Jesus habita em nós, o Espírito Santo te dá força, você é uma potência em Deus, você pode mudar a história à sua volta, você só precisa decidir de todo o seu coração, que Deus você vai seguir, e dedicar sua devoção a Ele, e amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Força fala de energia e capacidade. Botar todo o seu ser à disposição de Deus. Todo dia. É todo dia. O maná do povo de Israel por 40 anos, eles tinham que juntar todo dia. Eles não podiam juntar um estoque para 2, 3 dias, que estragava. A ordem era todo dia, você tem que ir lá e pegar. Todo dia nós precisamos comparecer diante de Deus. Se a sua fé se resume apenas uma vez a cada 7 dias, que é quando você vem na igreja, você já está no vermelho, no risco de perder o primeiro amor. Eu estou falando tudo isso aqui porque eu sei que eu estou diante de uma igreja madura, que quer isso que eu estou falando. Eu sei que vocês querem, porque vocês amam a Deus. Eu quero convidar vocês para nós fazermos uma decisão, uma declaração de fé aqui. Irmãos, declaração de fé. Dizer para Deus, eu renovo minha aliança contigo, Deus, em te amar. Eu vou fazer um esforço para voltar às primeiras obras. Amém? Então eu quero convidar vocês para ficarem em pé agora. E nós vamos cantar uma canção. E você já começa, não pense nos outros, pense em você. Quais as áreas da sua vida que precisam ser renovadas? E você vai fazer essa decisão junto comigo. Irmãos, eu estou com vocês. Eu não sou perfeito. Eu estou no mesmo nível que vocês. Eu estou caminhando. Nós estamos juntos, no mesmo caminho. Eu quero fazer essa decisão junto com vocês. Então, feche seus olhos. Ou se não quiser fechar, não precisa. Mas concentre em Deus agora. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero rever meus conceitos, meus valores. Eu quero reconstruir minha vida.